Bom dia, irmãs e irmãos, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece, um comunicado, né? A partir do dia 3 de setembro, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 foi assim, levou milhões de pessoas ao cinema, né? E eu espero, nos cinemas, né? Então eu espero que, eu imagino que o Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Aqueles que não têm cinema nas suas cidades, né? Procure ir nas cidades próximas e ir no shopping. Shopping geralmente tem cinema, né? Então é isso aí. O filme Nosso Lar 2, ele vai a narrativa do contexto dele é do mundo espiritual, umbral, os mensageiros vão fazer um resgate de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte, né? E uma observação também que eu faço, o filme Nosso Lar 2, ele não vai ser, a narrativa dele, né, não vai ser do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo Chico Xavier, né, pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Como é que eu faço o estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré? A primeira temporada foi feita do livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu trabalho na prece inicial, comunicação de algum fato, leitura do livro, comentário e prece final, né? E o livro que eu estou nessa segunda temporada é Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, pelo médium Exílio Mais, né, de perguntas e respostas. Ramatiz é ruído e responde as perguntas. Então vamos à leitura. Pergunta: que dizeis de algumas religiões e instituições espiritualistas cujos adeptos consideram o corpo físico ou a vida material apenas uma vivência inferior e o mesmo indesejável? Os mais rigorosos, então, apregoam o culto exclusivo do espírito, enquanto lançam anátema inexorável de que a matéria não vale nada. Ramatiz responde: há muitas noções censuráveis de alguns credos religiosos ou de certas escolas espiritualistas, embora elas combatam o excesso racionalismo negativo dos materialistas. Então exalta apenas o espírito, porque a entidade autêntica é imortal, mas estigmatizam incondicionalmente o próprio corpo físico, como sendo o causador dos nossos desequilíbrios. A pergunta a Ramatiz, né, por que tem escolas religiosas que só fala do espírito e não fala da matéria? Aí, Ramatiz responde que tem algumas escolas que eles falam mais do espírito para combater o materialismo e não exalta a matéria, então o corpo físico. Porque o espírito é imortal, né?
E aí, o que acontece? Acontece que é o seguinte, o espírito ele é imortal. O humano, ele, por causa dos desejos mundanos, ele está preso ao materialismo. Então nós temos que descentralizar isso. Nós temos que cuidar do espírito do corpo. Mas sabendo descentralizar isso, nós temos que. Como nós vamos descentralizar isso? Praticando a espiritualidade, praticando causas nobres, praticando em prece, cortando hábitos errados, né? Praticando caridade, benevolência, culto lar, estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudando a doutrina. Aí o que acontece? Nós vamos trabalhando e vamos nos desligando desse materialismo, onde a humanidade está presa. Então ela está presa só a dinheiro, aí o egoísmo aumenta. Ela está presa a vícios, né? Não faz uma alimentação saudável, vício de sexo, de bebidas, né? Então aí, por isso que algumas escolas, elas ficam estimulando os hábitos mais corretos da espiritualidade do que do materialismo. Então algumas pessoas não entendem dessa forma. Aí faz uma interpretação de forma errada, né? Nesse contexto. Então, é isso que eu tinha que falar, né, sobre esse comentário. Então, eu passo para a prece de encerramento, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão, que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.